Turma, família eletrônica fácil. Olha só. Agora nós vamos entrar um pouco na área de eletrônica digital, tá bom? Um pouquinho na área aqui de eletrônica digital. E nós vamos tirar a dúvida do nosso querido Ramon, que fala o seguinte, tá? Ó, a dúvida de um é a dúvida de muitos. Então vamos para cima. O Ramon falou o seguinte na dúvida. Professor, tenho uma dúvida sobre o circuito com os LEDs ligados em antiparalelo. A dúvida dele está atrelada a esse circuito aqui, pessoal, ó. Que é da nossa fonte de alimentação ajustável, que é um dos kits que a gente monta durante o curso de Eletrônica Fácil para materialização do conhecimento, tá? A dúvida dele está atrelada neste bloco aqui, tá bom? Neste bloco aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Então a dúvida dele é a seguinte. Professor, é o seguinte, por que utilizar 3 portas lógicas inversoras? Não teríamos o mesmo efeito se utilizássemos apenas um único 4069, nesse caso, só uma porta lógica? Só uma porta lógica já dá conta de tudo para fazer essa sinalização incrível e sensacional? Ao invés de usar as 3 portas lógicas inversoras para fazer a sinalização dos LEDs em antiparalelo? Desde já agradeço e um forte abraço. A dúvida do nosso querido Ramon foi lá na parte 3, sinalização da fonte de alimentação ajustável, lá no nosso portal do curso de Eletrônica Fácil. Bom, para responder a dúvida do nosso querido Ramon, pessoal, nós vamos ter que analisar então esse circuito aqui no Proteus, tá bom? Vamos ver se eu consigo fazer uma coisa interessante aqui, ó. Vou selecionar esse trecho aqui do circuito. Botão direito, Copy to Clipboard, Design, New Sheet, botão direito, Paste. Beleza, show de bola. Agora eu vou colocar aqui um Logic State. Ó, vamos ver se eu vou conseguir simular esse cara aqui na nossa folha para agregar valor para todos entenderem, tá? Do que se trata. Vamos colocar um Logic Probe. Também o Logic Probe, por quê? O Logic Probe ele vai indicar o nível lógico para nós, para ver os resultados. Beleza. Um Probe aqui e também um Probe aqui embaixo, ó. Muito bom. Ó. Beleza. E vamos dar o play aqui para ver se a gente vai conseguir a simulação, tá? Vamos lá? Olha só, deu um fatal simulação. Jesus do céu, olha só. É o que acontece aqui, ó. É o fatal error. Bom, o que eu vou fazer então? Vou fazer o seguinte, ó. Vamos lá na primeira folha aqui do Proteus. Eu vou excluir todo esse conteúdo aqui, ó. Aqui, ó. Vamos fazer um cut. Aí, beleza. Vamos lá. Esse aqui é o esquema eletrônico da nossa fonte de alimentação ajustável, tá? Bom, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue a simulação. Beleza. Agora foi, tá? Só vou diminuir um pouquinho o resistor aqui, de 1K para 330R, para a gente ver o LED acendendo com uma iluminação aceitável, tá? Bom, queridos amigos, queridos alunos da família Eletrônica Fácil, analise esse circuito aqui comigo, ó. Então, todo circuito digital, ele pode gerar para a gente uma coisa chamada expressão booleana. Professor Rodolfo, mas o que é uma expressão booleana? Fala mais sobre isso, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá, ó. Veja, se aqui eu tenho uma porta lógica inversora, qual é a expressão booleana de saída de uma porta lógica inversora? Bom, a expressão booleana de saída de uma porta lógica inversora é S, que é a saída, é igual a entrada barrada. Então, se eu chamar essa entrada aqui de A, por exemplo, vem aqui e vou chamar ela de A. Ok? Se eu chamo essa entrada aqui de a saída significa A barrado. Ou seja, se aqui eu tenho 0, aqui eu terei 1. Se aqui eu terei nível 1, na saída eu terei nível 0. Tá bom? Fechou? Agora veja, nessa saída aqui o que está acontecendo? Eu tenho outro inversor. E esse inversor está pegando aquilo que foi invertido e invertendo de novo. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Eu estou pegando o A que foi invertido, o A barrado,
e barrando de novo, invertendo, ou quiçá desinvertendo, ou invertendo aquilo que foi invertido, tá? Se você pega o A e inverte de novo, ele vai acabar sendo o quê? O que ele era anteriormente. Que essa é a dúvida do nosso querido aluno Ramon, tá? É por isso que o Ramon falou isso, ó. Ele falou, professor, eu tenho uma dúvida. É o seguinte, por que a gente está usando 3 portas lógicas inversoras? Se a gente usasse somente uma lá embaixo, lá no 4069, para fazer a sinalização da fonte de alimentação ajustável, não teria o mesmo efeito? Vamos ver na prática, tá bom, Ramon e queridos alunos? Ó. Então, 0 inverteu 1, que inverteu o 0 de novo. Então, você concorda comigo que esse 0 é a mesma coisa que está aqui, ó? Então, por que eu usei aqui, então, 2 portas lógicas inversoras? Se elas, invertendo e invertendo de novo, tiveram o mesmo efeito que a entrada do nível lógico do A. E aí, veja, se aqui eu tenho 0, aqui embaixo, ó, o A vem aqui também, ó. Inverteu 1 e ligou o LED verde. Se eu colocar nível 1 aqui, o que acontece? Nível 1 veio aqui embaixo e inverteu 0. E o 1 inverteu 0 e inverteu de novo 1. Então, qual que é a sacada aqui? A alimentação da fonte de alimentação ajustável, o funcionamento da fonte de alimentação ajustável, ele tem um borne lá, que quando você manda um sinal nele, que é esse 0 e 1 que eu estou manipulando aqui, ele vai pegar e vai acender ou LED verde ou LED vermelho. Tipicamente sinalizando se o circuito está funcionando corretamente ou tem algum defeito, algum alarme, tá? E aí, como eu tenho LEDs em antiparalelo aqui, o que é antiparalelo? É um em paralelo com o outro, só que polarizado inversamente. Então eu tenho aqui cátodo com anodo e anodo com cátodo. Se eu colocar positivo em cima e negativo embaixo, acende o vermelho. Se eu colocar positivo embaixo e negativo em cima, acende o verde. E ambos estão usando o mesmo resistor para drenar a circulação de corrente, tá? Então, se eu colocar nível 1, quer dizer que teve um alarme. Então, acende o LED vermelho, tá? Se eu colocar 0, quer dizer que o circuito está tudo bem, sem alarme nenhum, pode funcionar naturalmente. E aí, está tudo bem, acende o LED verde. Agora, será que se eu excluísse esses 2 inversores aqui, o circuito não ficaria mais enxuto e funcionaria do mesmo jeito? Vamos ver o que acontece, tá? Ó, vou pegar esses inversores aqui, vamos deletar, 2 cliques com o botão direito, deleta, tá? Vamos pegar lá e vamos jogar direto aqui. Play na máquina. Bom, vamos lá. Play, vamos simular, olha lá. 0, continuou acendendo o nosso querido LED verde. E apagou o vermelho. Se eu coloco 1, mandou o sinal de alarme, continua acendendo o vermelho e apagou o verde. Então vocês concordam, pessoal, que em tese, esse circuito aqui, ele está tendo exatamente o mesmo funcionamento que esse circuito aqui? Eles estão funcionando exatamente da mesma maneira? Então, o que justifica? Ó, o que justifica botão direito, bloco e copy? Eu vou jogar aqui embaixo. Ó. Botão direito, bloco e copy. Aí, beleza. Vou colocar um circuito aqui embaixo e um em cima. Um com o banco de inversores e o outro sem, tá? Então, eu vou tirar nesse aqui, ó. Beleza, vou dar o play aqui. Olha lá. Então, 0 aqui acendeu o verde. 0 aqui acendeu o verde. 1 aqui acendeu o vermelho. E 1 aqui acendeu o vermelho. A pergunta é a seguinte. Professor Rodolfo, o que então que justifica? O que então que justifica a gente fazer com os 2 inversores ou apenas um inversor? Tá bom? Tem uma justificativa válida para isso. Vou explicar aqui para vocês, tá? Nesse caso aqui, nesse caso aqui em cima, quem que está mandando aqui a corrente elétrica para os LEDs acenderem? Neste caso aqui, ó. Quem que é o cara que está mandando a corrente elétrica aqui para esses caras aqui acenderem, ó?
ou um ou outro. Por quem que está passando a corrente elétrica? Não está passando a corrente elétrica diretamente pelo A1? Ó, não é isso? Ó? Então tá vendo? A corrente vem, passa pelo A1 diretamente. Ó. E aqui também. Ó. O A1 aqui é alguém que está mandando o sinal indicando um alarme. E aí, se esse cara que está mandando esse sinal, que está indicando um alarme, ele tiver uma determinada potência, ele pode fornecer a corrente diretamente para os LEDs e está tudo bem. Agora, se esse sinal está vindo de um circuito eletrônico, de um dispositivo, de um componente, que necessariamente de algum sensor, quiçá, que não tem a suportabilidade eletrônica para conduzir a corrente direto desses LEDs aí, ou que se por ele passar essa corrente vai alternar suas características de funcionamento, isso pode gerar problemas. Então, quando a gente está falando de sinal elétrico, tá bom? Daí você deve estar pensando assim, nossa, professor Rodolfo, mas você está exagerando, pô. A corrente do LED vai ser de miliamperes. Muitas das vezes, miliamperes em elementos sensores podem mudar as suas curvas características de funcionamento. Porque todo sensor tem tipicamente lá dentro um circuito eletrônico com transistores, resistores, diodos, referências de Zener, que podem mudar uma coisa ou outra no decorrer do tempo, assim como a temperatura pode influenciar também. Então, quando a gente fala em sinal vindo para circuitos digitais, nós estamos falando em, basicamente, sinais elétricos que não têm como objetivo controlar a alta potência de forma direta. Ele só está ali para falar assim, ó, ô meu querido, aqui tem alguma coisa acontecendo, hein? Só estou passando para avisar e estou indo embora. Pega e vai embora, tá? E aí alguém vai ter que fazer esse tipicamente controle por ele, tá? Então, você pode ligar diretamente assim, tá? Sem os dois inversores aqui em cima, pode desde que o elemento que está lá externamente, que está mandando sinal para a nossa fonte de alimentação ajustável, tenha essa suportabilidade eletrônica e está tudo bem. Porque aí vai ter o mesmo funcionamento. Tá vendo aqui, ó? Ok? Já aqui embaixo, quando você pega o sinal, que é o A representado, e manda o nível lógico lá embaixo, ó, tá vendo aqui, ó. Ele está mandando um sinal para uma porta inversora aqui em cima e para uma porta aqui embaixo. E aí, quem está cuidando da drenagem de corrente dos LEDs não é o sinal A, e sim as portas lógicas inversoras que estão controlando a sinalização. Então, quando você usa desta forma aqui embaixo, você está dizendo para o circuito a seguinte coisa, da seguinte maneira. Você está falando para o circuito assim, ô circuito, ó, controla aí para mim que eu estou mandando o sinal e você se vira aí. E aí, se o circuito lógico digital tiver as características eletrônicas para conduzir a corrente elétrica dos LEDs, tá tudo bem para o circuito lógico e para quem está mandando o sinal que só está mandando o 0, que inverteu para 1, inverteu para 0 aqui em cima e mandou o 0, inverteu para 1 aqui embaixo e está tudo certo, tá? Tanto é que na nossa fonte de alimentação ajustável, os resistores lá são todos 1K. Por quê? Porque com resistores de 1K, a corrente elétrica vai ser baixa e aí não vai ter uma alta exigência da nossa carga eletrônica, tá bom? Das nossas portas lógicas, ok? E uma outra justificativa também para usar as 3 portas aqui, e não uma só, no caso do desenvolvedor do kit da fonte de alimentação ajustável, que no caso não somos nós da Eletrônica Fácil, mas é algum fabricante, algum open hardware, algum desenvolvedor que tem origem na China, que fez o desenvolvimento, talvez a ideia dele foi usar todas as portas lógicas para, além de mostrar um funcionamento, exigir de pessoas que estão fazendo a montagem desse kit uma leitura técnica, uma visualização eletrônica, digital, para gerar interpretação, conhecimento, evolução profissional e também, quiçá, gerar essa análise que o nosso querido aluno Ramon teve. E aí, basicamente, toda essa pergunta e toda essa questão que ele falou gerou esse debate e esse vídeo maravilhoso que a gente está produzindo aqui para todos vocês. Então,
Respondendo a pergunta de forma definitiva, posso fazer sem as portas lógicas? Pode, desde que quem está mandando o sinal externamente para sinalizar para a fonte que está tendo alarme tenha suportabilidade eletrônica para fornecer essa corrente, está tudo bem. Se você fizer da maneira de baixo, que é o que está na fonte de alimentação ajustável, quem tem que fazer o controle da sinalização não passa seu circuito que mandou o sinal de alarme, mas sim somente as portas lógicas, e ele garante isso com confiança, com sucesso, e também está tudo bem. Tá bom? Em termos de economia de portas, primeiro circuito faz a mesma coisa. Em termos de segurança eletrônica, para proteger quem está mandando o sinal do meio externo para o nosso circuito, essa segunda maneira, com certeza, é a mais segura. Fechou? Meus queridos, se vocês gostam de aprender sobre eletrônica digital, sobre muito conteúdo mais, que a gente faz com muito carinho para todos vocês, não deixe de deixar o seu like, a sua hashtag nos comentários da plataforma, enfim, onde você está. Coloca a hashtag AprendiProfessor para mostrar que a dúvida de um é a dúvida de muitos e cada vez mais a gente vem ensinando aqui com qualidade para agregar valor para todos vocês e fazer com que todos venham a melhorar, crescer, evoluir e ser melhores a cada dia mais no mundo da eletrônica fácil. Tá bom? Gente, para quem ainda não está no nosso canal do Telegram, estão esperando o quê? A gente tem links aqui na descrição do vídeo, aqui nos comentários, em todos os lugares. Por quê? Porque quando você está no nosso canal do Telegram, você recebe todas as novidades do nosso querido Eletrônica Fácil, tá bom? E se você ainda não baixou o nosso e-book completo, pelo amor de Deus, um livrão que a gente fez com muito carinho do fundo do coração, para todos vocês, baixem o nosso e-book completo do curso de Eletrônica Fácil gratuitamente. Um livrão que sem dúvida vai ajudar demais a vocês aprenderem melhor e mais sobre o fantástico mundo da eletrônica. E se vocês tiverem dúvidas sobre o curso de Eletrônica Fácil, não esquece de clicar no link aí do suporte do Eletrônica Fácil. Você vai falar com a equipe lá no WhatsApp e lá você pode tirar todas as suas dúvidas sobre o processo de inscrição e matrícula no nosso querido curso, se assim você quiser, para ser cada vez mais faixa preta no mundo da eletrônica. Tá bom? Vamos que vamos. Um forte abraço, tamo junto e vamos para a próxima!